Paz do Senhor, meu amado. Paz do Senhor, os pastores, pastor de Santo, pastor João, presbítero Paulo, Deus te abençoe, meu amado. Pastor Milton. Abra sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Versículo 13. Perdão. 12, versículo 12. 1 Samuel 21, 12 ao 15. Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso mudou seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aques disse aos seus servos: vocês estão vendo que esse homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa. Parte do capítulo 22, versículo 1. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Agora dá um pulo, irmão, rapidinho, Salmo 34. Salmos 34. Que fala que o Senhor é bom. Amém? Vou ler alguns versículos aqui do Salmo 34. Verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Versículo 6. Clamou esse aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Para acabar, 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Feche os seus olhos. Senhor, louvamos o teu nome mais uma vez. Queremos te agradecer por essa oportunidade de poder ministrar, Pai, a tua palavra para a tua igreja. Oro para que o Senhor venha nos convencer na pessoa do Espírito Santo, da justiça, do pecado, do juízo, edificar nós enquanto igreja e o seu nome, mais uma vez, ser glorificado no nosso meio, Pai. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmão, pode sentar. Amém. Isso. Se aconchegue, né? Nessa poltrona tão abençoadora, tanto bem nos acolhe, né? Bem, vamos lá, amados. Salmos 34 que nós lemos, é um salmo que Davi faz dentro desse contexto. Por isso que eu li esse salmo. Não só esse salmo 34, salmo 56 também, tem a ver também com esse momento da vida de Davi. Depois vocês vão lá e pesquisem. Mas era muito comum Davi fazer isso. Os salmos que Davi compunha tinham muito a ver com a sua vivência, com a experiência, com o momento, com a circunstância que ele estava passando, né? Por isso que eu li essas duas partes. Mas, se você for notar, se você pegar lá em 1 Samuel, deixa aberto aí 1 Samuel, se você for lá ver o que está acontecendo com Davi, é uma perseguição. Davi, ele está passando por uma pressão muito grande, ele está fugindo. De quem que Davi está fugindo, irmão? Ele está fugindo de Saul, né? Naquele momento, Deus já tinha ungido Davi como rei, mas Saul já tinha seu ministério reprovado, seu reinado reprovado, e Davi, ele está fugindo, porque senão ele morreria nas mãos de Saul, pela espada de Saul. Ele vai se aliançar com Jonatas, com o filho de Saul, mas ele, se você observar, ele teme Saul, ele teme pela própria vida dele. E nesse momento,
ele encontra um sacerdote chamado Elimeleque. Repita comigo, perdão, Aimeleque. Repita comigo, Aimeleque. Isso aí. Nessa hora que Davi encontra o sacerdote Aimeleque, algumas situações Davi está vivendo. Além de estar fugindo de Saul, Davi, nessa hora, não só ele, mas os seus, aqueles que estão com ele está sentindo fome. E quando ele encontra Aimeleque, a única coisa que tinha para oferecer naquele momento ali eram os pães da proposição, eram os pães que estavam dentro do templo, dentro lá do santuário, que na verdade ele não poderia se alimentar daquele pão, mas naquele momento ali, com um ato de graça, ele vai se alimentar. Davi está com fome, repita, Davi está com fome. Isso aí. E quando Davi encontra Aimeleque, Davi não está só com fome, Davi, ele está desprotegido. Davi, ele está desarmado. Nessa hora, ele está completamente desguarnecido da sua arma. E Davi está preocupado pela sua vida e ele tinha que defendê-la. Ele vai procurar com o sacerdote Aimeleque se ele tinha algum tipo de arma ali disponível para ele. E o sacerdote Aimeleque fala para Davi que atrás da estola sacerdotal, atrás daquela roupa, né, aquela parte que ficava na frente da roupa do sacerdote, tinha uma espada. Só que essa espada que matou Golias era a espada que estava disponível para Davi naquele momento. Aí Aimeleque vai falar para Davi, Davi, a única arma que eu tenho aqui é a arma de Golias. É a arma que você pegou de Golias e arrancou a cabeça de Golias. Aí Davi não vê outra possibilidade, ele pega a arma de Golias. Repita comigo, Davi pegou a arma de Golias. Isso aí. Então você vai notando que, por estar fugindo de Saul, Davi vai tomando algumas decisões que nós podemos questionar essas decisões de Davi. E são 3 situações que Davi está passando, 3 circunstâncias que fazem Davi tomar decisões equivocadas. E eu acho, amados, isso pode ser aplicado na nossa vida. Existem decisões que nós tomamos baseado nas nossas necessidades primárias. Aqui a Bíblia fala que Davi estava com fome. Davi, ele estava sob pressão. Davi estava talvez com o seu emocional, né, ali a 1000. Imagina você ter não só Saul atrás, mas você ter todo o exército que estava disponível para Saul atrás dele. Então, quando nós vemos que uma necessidade humana nossa não está sendo suprida, quando nós estamos passando por momentos de pressão, a nossa inclinação, se for baseada nos nossos sentimentos, a nossa inclinação em decidir errado pode ser muito grande. A probabilidade da gente errar em momentos de necessidade às vezes legítima nossa, faz com que a gente tome decisões precipitadas. Então, Davi tem uma carência no momento de proteção, tem uma carência no momento de comida. E, amados, quando nós tomamos decisões baseadas em nossas carências, nós podemos colocar os pés pelas mãos e podemos prejudicar ainda mais a nossa situação. Podemos, muitas vezes, irmãos, estar numa situação extremamente difícil e, baseado nesse momento difícil, num ato de desespero, nós fazemos coisas piores ainda, e as coisas se tornarem cada vez piores para nós. E quando nós estamos, Davi, aqui eu falei para você que Davi estava desarmado, Davi estava sem a sua ferramenta de defesa nesse momento. Quando nós estamos desarmados, nós estamos suscetíveis, nós estamos fragilizados, desprotegidos. E nessa hora, nós podemos fazer como Davi fez. O que Davi fez? Usou a arma de Golias. Quando estamos desprotegidos, quando estamos fragilizados, nós podemos utilizar as armas erradas. Nós podemos utilizar aquilo que Deus não disponibiliza para a gente, mas é o que nós arrumamos para o momento para nos proteger.
Então, a palavra essa noite, irmãos, é um acordar do Espírito para a gente não recair no mesmo erro que Davi recai. Porque, amado, a vida nos pressiona. Todos os dias nós parecemos que temos um leão, né, para nós matarmos. Todos os dias vêm novos desafios. E os desafios que vão se lançando diante da gente, irmãos, nós precisamos tomar decisões diante dos desafios. O problema é como o desafio nos encontra. O problema não é a tempestade, mas é como ela encontra o meu barco. O problema não é a tempestade, mas é como ela me encontra dentro desse barco. O problema não é a tempestade, não é só como ela me encontra dentro do barco, mas quem está comigo no barco. Tudo isso vai fazer uma diferença enorme na nossa vida. E essa noite o Espírito Santo está propondo para você olhar para as suas decisões, olhar para a sua vida, olhar para onde você está indo, para qual caminho que você está indo, quais as armas que você está usando para você se defender. A primeira coisa que Davi vai fazer, a primeira atitude que Davi vai fazer, está lá em 1 Samuel 21:10, ele foge, mas foge para o lugar errado. Nessa hora que eu li aqui com vocês, aqui, em 1 Samuel, Davi simplesmente, olha, eu vou para um lugar em que com certeza Saul não vai me procurar lá. Não tem como ele me procurar lá. Vou usar uma estratégia de fazer com que o meu inimigo não me mate. Mas, irmãos, nós utilizando estratégia de inimigo para não nos matar e a gente entra dentro da casa do outro inimigo, pior ainda, que pode matar a mim e o meu inimigo. E era o que Davi vai fazer nessa hora. Davi, ele foge de Saul, foge da espada de Saul, pega uma arma equivocada e entra exatamente em território filisteu. Irmãos, se tem um povo que gostava de afrontar o povo de Deus, que gostava de fazer com que o povo de Deus sofresse e que fazia o povo de Deus sofrer, era o povo do litoral, o povo filisteu. Ele vai se encontrar com o rei Aquis de Gate, que era uma cidade lá da Filístia, lá daquela parte da área dos filisteus. Ele entra dentro do território filisteu. Você viu aqui que quando ele decide se encontrar com Aquis, de cara, logo ele já foi reconhecido. Amados, Davi já era amado antes de ser rei, filho. Davi já era extremamente considerado. Davi já tinha consideração da realeza. Davi tinha como amigo, o melhor amigo, o filho do rei, nada menos, nada mais, nada menos. Então, quando ele chega ali no território filisteu, ali na cidade de Gate, os conselheiros, os homens, né, os valentes do rei Aquis, chegam e falam para Aquis: Aquis, porventura, não é esse Davi? Não é o Davi? Que alguns falam, olha, Saul matou os seus milhares, mas Davi, as suas dezenas de milhares. Na hora, Davi escuta o que as pessoas falam para Aquis, e a Bíblia fala que ele temeu. Davi temeu. Primeiro, irmãos, não se faz aliança com quem pode nos matar. Não procura aliança, amados, com quem você sabe que não tem compromisso com a sua vida. Aquis, rei filisteu, nunca iria defender naquele momento a Davi, naquele momento, naquela história. E Davi sentiu exatamente isso, porque quando esses homens chegam para Aquis, Davi olha o que está acontecendo ali ao redor, e a Bíblia fala que Davi se coloca como um louco. Ali, Davi, ele é desmascarado. Esse não é Davi, o rei da terra, olha, já comparam Davi com o rei. E Davi já fragilizado no capítulo 21, versículo 12, a Bíblia fala que Davi guarda essas palavras no coração. Essas palavras que Davi escuta dos conselheiros do rei,
ele guarda no seu coração e teme. E a Bíblia fala que ele tem muito medo de Aques, rei de Gate. É lógico, ele escuta uma palavra de afronta, ele escuta uma palavra de morte, uma palavra que vai levá-lo à morte, ele vai temer. E ele guarda no coração. Eu costumo dizer que o nosso coração é uma terra que tudo que planta, nasce. É uma terra boa, é uma terra bem fertilizada. Se você plantar amor, nasce amor aí. Mas se você plantar mágoa, medo, vai nascer isso também. Então, nosso coração é terreno, amados, de quem a gente coloca o nosso tesouro. E Davi, naquele momento, colocou no seu coração muito temor. E eu quero te fazer uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. O que você tem guardado no seu coração? E aquilo que você tem guardado no seu coração é baseado em quê? É baseado em medo ou é baseado em fé? É baseado em confiança ou é baseado pelas circunstâncias? O que você tem guardado, Davi, nesse momento? A única coisa que Davi foi guardar no seu coração foi o medo das palavras que vieram, que o afrontaram. Amados, se tem palavra de morte, teu coração não deve aceitar. Se tem palavra de derrota, se tem palavras que vão te colocar para baixo, meu amado, teu coração não é terreno para isso. Nosso coração é terreno para aquilo que nos dá vida. Nosso coração é terreno para aquilo que aumenta a nossa fé. Nós devemos guardar, a Bíblia diz, o nosso coração. Nosso coração é terreno para essa palavra. A proposta de Deus para o nosso coração é guardá-lo para a sua palavra. O salmista, lá no Salmo 119, lá no versículo 11, vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se a palavra de Deus ela não estiver em nosso coração, o medo entra. Se a palavra de Deus não estiver em nosso coração, o pavor entra. Se a palavra de Deus não estiver em nosso coração, a dúvida entra. Se a palavra de Deus não estiver em nosso coração, não tem lugar para a fé crescer em nossa vida. Então, essa noite, o Espírito te pergunta: o que você tem guardado no seu coração? Porque se essa palavra, amado, que é ministrada, que é aprendida, que é colocada aqui diante de você, não tiver lugar no seu coração, você pode fazer como Davi fez: tomar o rumo errado. Nessa hora, Davi agia baseado nas circunstâncias. Nessa hora, Davi agia baseado pelo medo. Nessa hora, Davi procedia loucamente. Às vezes, para salvar a nossa vida, nós procedemos loucamente. Querido, você imagina um homem que foi ungido rei, que já era reconhecido rei até pelos inimigos, porque já o tinham reconhecido até ali no território de Gate. Tu imagina para um homem como Davi, para salvar sua própria vida, ter que ficar arranhando batente de porta? Foi isso que ele fez. Se comportou como um animal, ele foi até a porta e ficou arranhando, se fingindo de louco mesmo. Começou a babar, começou a ter atitudes para que o rei olhasse para ele e tivesse misericórdia dele. E foi exatamente, ele conseguiu isso. A Bíblia fala que quando Aques vê Davi tendo essa atitude, ele fala assim: vocês estão me trazendo mais um louco? A gente não precisa de mais um louco aqui, não. Por que vocês trouxeram esse homem para cá? Por que vocês trazem diante de mim um louco? Será que eu estou com falta de doido aqui? Já não basta ter um monte de filisteu doido aqui perto de mim? Aí me aparece um israelita doido. Devo deixar que esse louco entre na minha casa? E, amados, por causa dessa loucura de Davi, foi a estratégia que ele usou para conseguir sair da presença do rei de Gate. E ele conseguiu. Ele saiu com vida,
mas logo que ele sai dali, ele viu a besteira que ele fez, ele continuava fugindo, as coisas não mudaram. Ele só foi fazer, talvez, uma fezinha lá no reino dos filisteus, tentando mudar o rumo, mas ele sabia, meus amados, em quem ele devia confiar. Ele deveria se lembrar do óleo que foi derramado sobre a sua cabeça. Ele deveria se lembrar das promessas que Deus tinha feito para ele através da vida de Samuel. Ele deveria se lembrar das experiências que ele teve lá, junto com as suas ovelhas, no anonimato com Deus. Ele deveria se lembrar de todos os livramentos que Deus já tinha dado com os leões, com os ursos, com as batalhas que ele batalhou por Israel. Então, amados, às vezes, nós entramos em determinadas situações da nossa vida que nós não conseguimos mais nos enxergar. Nós nos sentimos pequenos demais, nós não conseguimos entender a grandeza que está em nós, que já habita em nós, e que pode fazer por nós e fazer em nós, mas por causa do desespero, por causa das pressões da vida, nós não conseguimos nos enxergar, não conseguimos ver o nosso posicionamento que temos em Cristo. Davi já era rei, Davi já tinha autoridade, diante de Saul, não, mas ele tinha diante de Deus. E nós precisamos trazer à nossa memória quem nós somos, aonde nós estamos, em quem nós nos tornamos, e quem nos protege, e quem nos guarda, e quem nos livra, e quem nos livra dos Sauls atuais, em quem nos fortalece, em quem nos conduz nesse caminho, em quem que sara as nossas enfermidades, em quem que coloca a comida na nossa casa, em quem nos faz andar seguro quando saímos da nossa casa e vamos para o nosso trabalho e retornamos para a nossa casa, e quem guarda nossos filhos e nossas filhas, em quem nos alimenta espiritualmente, financeiramente, materialmente, moralmente, em todas as áreas do Senhor. Davi não conseguia lembrar disso porque estava afetado pelas circunstâncias. Amado, não deixa as circunstâncias fazerem com que você vá em direção ao rumo errado. Continua confiando. Ainda que o caminho que seja proposto por Deus para você seja um caminho estreito. Ainda que o caminho seja difícil. Mas a Bíblia fala que o caminho de Deus, ele é perfeito. Não falou que o caminho de Deus é fácil. Falou que o caminho de Deus é perfeito. Quem falou isso foi o próprio Davi. Mas às vezes nós pronunciamos, às vezes nós falamos, às vezes está diante de nós a teoria, mas nós não vivemos, não provamos daquilo que nós falamos, não provamos daquilo que nós lemos. E é lá em Adulão, ele sai da presença do rei Aques, e ele vai em Adulão, que significa justiça, que era o que Davi precisava. Adulão, amados, era uma cidade. A caverna de Adulão eram várias cavernas que existiam naquela época. Adulão tinha 2 significados para aquele povo: justiça e refúgio. E era exatamente o que Davi precisava naquele momento. Ele precisava que o Senhor fizesse justiça diante de Saul. Ele precisava se refugiar diante da perseguição de Saul. É por isso que Deus encaminha Davi para uma caverna, e é por isso que muitas vezes Deus nos faz entrar em algumas cavernas, Ele permite que a gente entre, para que a gente entenda que Ele continua cuidando da gente, porque às vezes uma caverna faz nós refletirmos, às vezes numa caverna nós recebemos a visita de Deus, e na caverna Deus às vezes fala de diversas maneiras, como falou com Elias, mas Deus não deixa de falar conosco. O Senhor não deixa de falar com cada um de nós. E é lá em Adulão, amado, que Davi percebe que todo o seu caminho, que todas as suas decisões, que todas as suas atitudes precisam ser dirigidas por Deus. Davi aprende em Adulão a consultar o Senhor. Amados, em todas as nossas decisões, Deus não é Deus só do macro, do grande, Deus é Deus dos detalhes.
Todas as nossas decisões que nós precisamos tomar na nossa vida, todas as horas nós precisamos pedir ajuda ao Senhor, a direção do Senhor, consultar o Senhor. Em todas elas, em qualquer decisão, seja ela uma grande decisão, uma pequena, porque qualquer decisão vai nos levar a algum caminho. E nós somos escravos das nossas decisões. Mas o que nós precisamos entender é que o medo não pode nos dirigir. A pressão que a vida nos impõe, ela não pode dirigir a minha paz. Nós não somos, amados, de forma alguma, o povo de Deus, nós enquanto cristãos, somos dirigidos pelo medo, nós somos dirigidos pela fé. Nós vivemos pela fé. Aí eu quero te fazer uma pergunta: para que serviu a arma de Golias naquele momento? A arma de Golias só serviu para Davi colocar mais peso aqui no seu cinto. Nós não vamos utilizar armas humanas para fazer com que coisas espirituais se resolvam em nós. Na sua casa, amado, utilize as armas espirituais. Sabe, não fica com toda essa teoria que esse mundo tenta trazer para dentro da tua casa para resolver aquilo que Deus pode resolver. Às vezes a gente está colocando um monte de arma de Golias aqui nas nossas cinturas, querendo resolver situações que precisamos pedir orientação a Deus, que precisamos que Deus dirija nossos passos. Quantas decisões nós tomamos enquanto pais, enquanto profissionais, enquanto ministros, enquanto cidadãos, quantas decisões que nós tomamos, amados, baseados pelo nosso medo. Nós somos aqueles que somos dirigidos pelo Senhor. Tanto é que quando ele entra na caverna de Adulão, é na caverna de Adulão que Davi vai escrever esses dois salmos, o Salmo 34 e o Salmo 56. E tem alguns versículos que eu tirei aqui do Salmo, só do Salmo 34, para eu não estender muito, que são algumas conclusões que Davi chega a respeito da sua vida, da sua caminhada com Deus. E isso é importante para mim e eu preciso aplicar na minha vida e eu quero que você aplique na sua vida também. Porque esses salmos vão ajudar a Davi a refletir o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Esses salmos vão refletir o quanto nós precisamos, enquanto servos dele, enquanto homens e mulheres de Deus, aprendemos a descansar nele. Então, se você quiser abrir sua Bíblia no Salmo 34, eu não vou ler todos os versículos, não vou falar sobre todos os versículos, mas eu peguei alguns importantes aqui, que eu acho muito importante para a gente, porque são algumas conclusões que Davi tem. Já começa: bendirei o Senhor em todo o tempo. Na fuga, na perseguição, na dificuldade, com Saul nas minhas costas, eu bendirei o Senhor em todo o tempo, com medo, com dificuldades, eu bendirei o Senhor todo o tempo. O seu louvor estará na minha boca, não fala que estará na minha boca, o seu louvor sempre estará na minha boca. Independente, Davi está falando isso. Olha, o Senhor tem que ser bendito, o Senhor tem que ser louvado em todos os momentos da minha vida, tanto nos momentos bons, quanto nos momentos de pressão, quanto nos momentos de abandono, quanto nos momentos de dificuldade. Deus tem que ser louvado. Eu bendirei Ele o tempo todo, independente da circunstância que eu viva. Eu vou bendizer o nome dEle. No capítulo 34, verso 4, fala: busquei o Senhor, Ele me acolheu, Ele livrou-me de todos os meus temores. Olha, os temores existem. Você é um ser humano, você é um ser normal, racional. O temor faz parte da nossa vida. Mas Davi, ele traz um direcionamento, que enquanto nós tememos, nós buscamos.
Enquanto eu temo, a intensidade do meu temor vai ser a intensidade da minha busca, porque eu sei que Ele me acolhe. Eu sei que Ele me guarda. Eu sei que o guarda de Israel, Ele não dorme. E todos, não fala que alguns temores que eu tenho. Ele fala que todos os meus temores o Senhor cuida. Ele cuida, Ele livra-me de todos os meus temores. Não só cuidado, mas Ele dá livramento sobre os seus temores. No 34:6 ele diz: clamou este aflito. O Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. E qual é a certeza que ele tem nisso? Ele complementa, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Só isso? Não. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem. Que o temem e os livra. Davi tinha que trazer essa memória. Davi tinha que ter, amado, essa iluminação do Espírito. Davi tinha que ter, amado, essa inspiração do Senhor para falar para o mesmo Davi que estava desesperado lá atrás. O que era tão interessante é que Davi ele era profeta da vida dele mesmo. O Espírito Santo falava com ele, para ele mesmo. Não era só para mim e para você, até hoje, não. O Espírito Santo antes falava com ele. Coisas a respeito da vida dele. Tinha hora que ele falava para ele mesmo: por que te abate, ó minha alma? Por que te desespera dentro de mim? Ele mesmo se comunicava. Era o Espírito, sabe? Era o mover de Deus na vida desse homem, para fazer com que ele tivesse esse diálogo com ele mesmo, e sentisse que Deus cuidava dele. O anjo do Senhor, amado, tem essa certeza no teu coração. O aflito clama ao Senhor, porque ele tem a certeza que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. E talvez dos versículos que eu mais gosto é esse versículo que fala que, versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Ele não fala estudai e veja que o Senhor é bom. Leia e veja que o Senhor é bom. Ele fala, provai. Provai. Amados, posso te dar uma dica? Deus precisa ser provado por você. Não é o provado de provação. Não é o provado de provação. Nós precisamos provar Deus. Deus precisa ser provado por nós, experimentado por nós, termos uma experiência com Deus. Existem situações que, amado, a nossa mente só vai mudar, nossas convicções só vão mudar quando tivermos realmente uma experiência com Deus, que foi o que Davi teve. E às vezes essas experiências não são agradáveis, mas a Bíblia fala, provem e vejam como, provai e veja como o Senhor é bom. Uma coisa é você chegar no restaurante, pegar o cardápio, olhar a comida e ler a comida. Outra coisa é você provar a comida e realmente ela fazer parte da sua vida. É mais ou menos a mesma coisa. Não basta, amado, eu só chegar, não estou comparando Deus com comida, estou tentando fazer você entender que não basta nós ficarmos na teoria, não basta eu ficar apenas na leitura, eu preciso provar realmente esse Deus na minha vida. E Davi, ele fala, ele nos convida, ele convida o povo, provai desse Deus e veja como ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Uma coisa é ter o cardápio, outra coisa é ter a comida disponível mesmo e fazer parte. Coisa triste, eu gosto de comer. Quem gosta de comer aqui, irmãos? Uma coisa, imagina você chegar no restaurante, você ler tudo, você saber tudo a respeito da comida. Mas daqui a pouco eu vou embora, não comi, não provei. Eu não sei como que é. Muitos estão vivendo exatamente assim, mano. Vem a comida, leem a respeito da comida, mas não meditam naquilo que ele está lendo e não prova do que está sendo oferecido. Não basta, amados, sermos apenas ouvintes. Não basta sermos apenas leitores.
nós precisamos experimentar. Deus precisa ser experimentado pela sua igreja, para nós provarmos o como que Ele é bom. E Ele nos convida a ter essa experiência com Ele. Jó teve essa experiência. Jó 42, versículo 5 fala: antes eu conhecia Ele só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Agora eu consigo enxergar, eu passei por uma experiência com Ele. Então Davi vai dizer que Deus precisa ser provado. Deus é bom. Algumas máximas que devemos levar para a nossa vida em qualquer circunstância. Não importa o que você esteja passando, talvez você esteja no vale da beira da morte. Talvez você esteja passando lá no laço do passarinheiro. Um momento difícil, de dor, de luta. Uma máxima que nós, enquanto cristãos, temos que ter é que Deus é bom apesar do que eu vivo. Deus é bom, prove essa bondade. Se tem algo que nos cura, se tem algo que nos fortalece, se tem algo que nos consola, se tem algo, amado, que nos mantém de pé, nós temos a certeza de que Deus é bom. Independente do que eu viva, Deus continua sendo bom. Porque no Salmo 34, 17 fala: clamam os justos, o Senhor os escuta. O justo quando clama, o justo quando se coloca aos pés dele, ele os escuta e os livra de todas as suas angústias. Tá, preste atenção, amados, que Deus resolve a gente. Como que Deus resolve a gente, Paulo? O Senhor nos ouve e Ele resolve o que está ao nosso redor. Não falou aqui. Ele resolve o que está aqui dentro. Porque o que está aqui ao nosso redor, e a Bíblia fala que nós somos como forasteiros, como peregrinos, vão sempre se opor a gente, vão sempre provocar tristeza na gente, vão sempre provocar tanta coisa na gente. Mas Deus ouve as nossas orações quando vê quando a nossa estrutura não está suportando determinadas situações. E a Bíblia fala que Deus ouve o nosso clamor. Deus não só ouve nossos clamor, mas nos livra de toda angústia que temos diante dos Saús, diante dos reis de Aques. Não precisamos proceder loucamente diante daquilo que tenta nos parar, diante daquilo que é sinal de morte para a gente. Não, me angustiei, me entristeci, eu sei em quem posso confiar, eu sei em quem posso colocar a minha confiança. Por quê, amados? Porque perto está o Senhor. Perto está, Deus amado, perto está o Senhor. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do teu lado aí, e você falasse para ela: Deus não está longe, Ele está perto de você aí. Então fala para ele assim: então se quebrante. Deus já tinha amassado Davi em Adulão, amado. Sabe o que é tão bom, irmãos? É você saber que nessas horas de pressão, como Davi passa ali, e ele chega em Adulão, ele recebe a visita de quem? Dos seus pais e dos seus amigos. Deus estava falando para Davi: Davi, você não vai ficar sozinho, você não está sozinho. A Bíblia fala que Deus levanta pessoas que Israel não queria, que ninguém queria, mas que são esses que vão ser os valentes de Davi, e são estes que ficam à disposição de Davi. Ali entra, em Adulão entra um homem com medo, de Adulão sai um rei com os seus valentes. É dentro da caverna, é dentro da dificuldade, amados, que Deus nos prova, e Deus se deixa ser provado por nós. Essas provas são diferentes, cada uma tem o seu significado, mas no final de tudo isso, amado, é Deus ser glorificado na sua vida, e você passar por isso dando glória a Deus, você passar por essa dificuldade sabendo que perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os que têm o espírito oprimido. Deus está presente na sua vida.
Está doendo o coração, perto está o Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas elas. Perto está o Senhor. Igreja, perto está o Senhor de nós. Na tua casa, perto está o Senhor. Na tua família, perto está o Senhor. Na tua vida espiritual, perto está o Senhor. Olha, nas suas vitórias, perto está o Senhor. Nas suas derrotas, perto está o Senhor. Nas suas lutas, perto está o Senhor. Nas suas dificuldades, perto está o Senhor. Naquilo que você não entende, perto está o Senhor. Naquilo que eu não posso controlar, perto está o Senhor. Ele não nos abandonará e nunca nos desamparará. Ele estará conosco até o final dos séculos. Ele está contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Porque teme no teu coração. Se perto está o Senhor, Deus está próximo, amado. Queria que você ficasse de pé nesse momento, em nome de Jesus.